Vamos direto ao ponto. Hoje a gente vai mergulhar na exploração de uma narrativa antiga, super dramática e intensa. O livro de Ruth. Sabe, é uma história que bate de frente com uma das questões mais difíceis da vida. Como a providência divina age quando a gente está no fundo do poço. Quando tudo parece desabar, cadê o cuidado de Deus? É exatamente isso que a gente vai desvendar agora. E olha que ironia logo no começo. A história se passa em Belém. E se a gente for ver, o nome Belém significa literalmente Casa do Pão. Mas a realidade ali no texto é outra. Uma fome devastadora. A Casa do Pão simplesmente ficou sem pão. É um paradoxo brutal que já joga a gente no meio de um desespero imediato. Mas por que isso aconteceu? Para entender, a gente tem que olhar para o contexto histórico, que era a época dos juízes. Pensa numa era turbulenta, era um ciclo sem fim. A nação pecava, vinha o juízo, muitas vezes através de invasões que quebravam todo o abastecimento, aí eles se arrependiam e vinha a salvação. O texto até avisa que era um tempo em que as pessoas faziam o que dava na telha, sabe? O que achavam certo aos próprios olhos. E bom, isso trouxe consequências bem severas. O que nos leva à parte 1. Fome na Casa do Pão. Decisões extremas em tempos de crise. Aqui a gente acompanha a crise bater na porta de um homem rico chamado Elimeleque. Ele se vê diante de uma escolha impossível. A fome está ali, batendo na porta. Então ele pega a família e foge para o país vizinho, Moabe. E, sabe, ao invés de julgar logo de cara a decisão dele de fugir, a gente precisa olhar para isso com empatia, porque em momentos de desespero, pessoas em crise tomam decisões dificílimas mesmo para tentar proteger quem elas amam. E assim entramos na parte 2. A tragédia em Moabe. O que era para ser só um abrigo temporário vira um pesadelo sem fim para a esposa dele, Noemi. É uma perda atrás da outra, de um jeito totalmente implacável. Primeiro, a fome expulsa eles de casa. Aí vem o exílio. Logo depois, o baque. O marido dela morre. Até tem um breve respiro quando os dois filhos se casam com duas moabitas, Ruth e Orfa. Só que o ciclo trágico volta e Noemi perde do nada os dois filhos. A vida dela vira de cabeça para baixo. E aqui chegamos a um ponto crucial. O número 3. 3 viúvas que sobram sozinhas, totalmente vulneráveis num país estrangeiro. Sem marido, sem filhos para prover, sem rede de apoio nenhuma. É o tipo de situação limite que faz a gente se questionar como é que a gente lida com essas crises mais profundas da vida. Um dia você tem tudo e no outro absolutamente nada. Parte 3. Caminhos que se separam. Uma encruzilhada de partir o coração. É bem ali, no fundo do poço, que chegam notícias de lá de Judá. O pão voltou para Belém. A providência agiu. Noemi decide voltar, mas no meio do caminho ela faz algo impressionante. Com uma coragem gigante e zero egoísmo, ela insiste que as noras voltem para a casa delas. Ela pensa assim: eu tô velha demais para ter outros filhos e não tenho como arranjar maridos para vocês. É um desejo puramente altruísta de proteger o futuro dessas jovens, sabe? Ela prefere ficar só arrastando as duas para a pobreza. O texto diz que as duas choraram muito, mas reagem de jeitos completamente diferentes. Orfa decide voltar, buscando a segurança do que ela já conhece. E olha, essa é uma escolha super razoável e válida diante de um trauma. Mas Ruth faz uma escolha totalmente diferente. Ela decide ficar com Noemi, movida por um amor leal e sacrificial que é de cair o queixo. O que nos leva à parte 4. A amizade que fica. Enquanto Orfa faz a escolha lógica, a decisão de Ruth transcende qualquer lógica e muda o curso da própria história. Esta é, com certeza, uma das declarações de fé e amizade mais lindas já registradas. Ruth diz que o povo de Noemi seria o povo dela, e o Deus de Noemi, o Deus dela. É um passo de fé incrível, muito parecido com a entrega total do patriarca a Abraão. E olha a verdade lindíssima que a gente tira daqui. Noemi estava super amargurada, achando de verdade que tinha perdido tudo. Mas a graça e a providência já estavam trabalhando nos bastidores, suprindo a necessidade dela com um tesouro inestimável, uma companheira terrena para a jornada. Essa amizade entra como a cura que Deus envia para a solidão e para o luto. Parte 5. O retorno para Belém. Juntas, elas encaram a viagem de volta e a chegada delas alvoroça a cidade inteira. Noemi desabafa dizendo que voltou de mãos vazias. É natural se sentir assim no luto, né? Mas tem um contraste gigantesco aí. Elas não só voltam juntas, como chegam exatamente na hora em que a colheita da cevada está começando. A providência tem esse costume de plantar as sementes da nossa colheita justamente nos momentos em que a gente se sente mais estéril.
E chegamos à parte 6, o grande amigo Jesus. A resposta final da providência. Toda essa narrativa antiga prepara a gente para a lição principal sobre companheirismo. Isso obriga a gente a parar e pensar: como é que lidamos com a providência? Quando a vida tira o nosso conforto, frustra nossos planos e nos deixa no escuro, como a gente entende a mão de Deus? A gente pode navegar por essas tempestades seguindo alguns passos. Primeiro, praticando a paciência nas fases difíceis. Segundo, aprendendo a difícil disciplina do contentamento por meio da fé. E terceiro, confiando que, por mais que a dor seja real, a providência divina e humana nos acompanha em todo o processo. Esse ponto sobre ter companhia é vital. O texto deixa claríssimo que não estamos imunes aos dias ruins, mas a providência nos presenteia com amigos preciosos para a caminhada. Amizades verdadeiras, tipo a da Ruth, não são meras coincidências. São presentes dados para ajudar a gente a sobreviver aos dias mais sombrios. São reflexos, sombras terrenas do próprio amor de Deus. E aqui está a grande sacada, a ideia central dessa história toda. Esses amigos terrenos estão aqui para nos apontar para o grande e definitivo amigo, Jesus. Ele é o amigo maior, aquele que fortalece, que entende a nossa dor como ninguém e que caminha lado a lado com a gente em qualquer tragédia. É ele quem nunca, jamais nos deixa sós. A vida, com certeza, vai trazer situações paradoxais para a gente. Lembra da casa do pão que não tinha pão? Mas mesmo no meio dos maiores absurdos, essa frase resume tudo: a graça em meio à dor. Deus não larga as obras dele pela metade. Ele constrói restauração até nos fios mais embaraçados do luto. Então, para fechar essa nossa exploração de hoje, fica uma provocação forte para pensar. Nas nossas próprias épocas de fome, quando o pão acabar e os planos falharem, a gente vai confiar nesse grande amigo e provedor que nunca nos abandona? Que a gente consiga enxergar as sementes de graça, mesmo nos piores dias. Até a próxima!